Boa noite a todos e a todas. Em nossa última aula, começamos a estudar os principais arquétipos do universo mitológico, iniciando com a Grande Mãe, uma das mais antigas representações da divindade, presente já nas inscrições rupestres das culturas neolíticas, em que ela é geralmente representada com seios fartos, por estar associada à fertilidade da mulher e à fecundidade da terra, ou seja, ao amor, ao sexo, à família e à agricultura, embora ela também tenha outros aspectos ou qualidades, sendo também associada à guerra, com a deusa suméria Star, à compaixão, como a bodhisattva japonesa Kannon, chamada de Kuan-Yin na China, ou ao mesmo tempo, ou ao tempo e ao destino, como as parcas gregas e as nornas escandinavas, entre muitos outros significados. Iniciamos o nosso estudo da Grande Mãe pela cultura iorubá, por ser uma das poucas mitologias da antiguidade que permanecem vivas em nosso tempo. Afrodite, por exemplo, é apenas uma referência literária, assim como Astarté ou Freia, enquanto Oxum e Yansan, que estudaremos hoje, continuam sendo cultuadas nas religiões de matriz africana e até incorporam parcialmente em seus médiuns, como acontece na santeria cubana ou no candomblé. Eu disse parcialmente, porque, conforme se acredita, a energia total de um orixá não poderia se manifestar em um corpo humano sem destruí-lo. Apenas uma diminuta parcela do orixá pode se manifestar no médium. Algo similar acontece também nas incorporações em alguns rituais do budismo tibetano, ou Vajrayana, o caminho do diamante. Por exemplo, quando o Bodhisattva Avalokiteshvara se manifesta no Dalai Lama em situações muito específicas, conforme acreditam os tibetanos. A deusa, como vimos na semana passada, pode ser uma jovem e bela mulher, como Oxum, ou uma anã reclinada, como Nanã, uma anciã reclinada, como Nanã. Pode ser uma feiticeira, uma guerreira, uma sacerdotisa, mãe carinhosa, espírito vingativo e destrutivo. Enfim, ela pode assumir todos os papéis simultaneamente, sem deixar de ser única e indivisível. Já comentamos os aspectos principais de Iemanjá e Nanã, as duas esposas de Oxalá, que participaram ativamente do processo da criação dos deuses e dos seres humanos. Hoje falaremos sobre as outras duas orixás mais conhecidas e cultuadas do panteão iorubá, Oxum e Yansan. Há uma infinidade de outras orixás femininas,
como o Dudua, Obá, Otim, que não examinaremos em nosso curso para podermos falar da deusa em outras culturas, como a grega, a escandinava e a suméria. Talvez o número de divindades femininas seja superior ao de divindades masculinas, porque as suas qualidades são mais diversificadas. Aos deuses foram designadas tarefas mais específicas, relacionadas com a sabedoria, as grandes invenções e descobertas, eu me perdi aqui. Talvez o número de divindades femininas seja superior ao de divindades masculinas, porque as suas qualidades são mais diversificadas. Aos deuses foram designadas tarefas mais específicas, relacionadas, sobretudo, ao exercício do poder, a caça, a pesca, a guerra, embora eles também se relacionem com a sabedoria, as grandes invenções e descobertas, como veremos mais adiante. Agora, vamos falar sobre Oxum. Conforme escrevem Oded Lewy e Vera de Oxaguian, no livro O Candomblé Bem Explicado, abre aspas. Oxum é a deusa da beleza e da meiguice, a menina mulher, vaidosa e sedutora, a divindade do amor. Juntamente com Iemanjá, Oxum possui, entre os iorubás, o título de Iyalode, o posto mais alto entre todas as mulheres de uma comunidade. Filha favorita de Iemanjá e Oxalá, segundo alguns itãs, Oxum recebeu de sua mãe rios, cascatas, cachoeiras, córregos e todas as águas doces que tivessem movimento, juntamente com a ordem de mantê-las incólumes para o uso do ser humano. É por meio de suas águas que as terras são fertilizadas, produzem alimentos e permitem a manutenção da vida no planeta. Este líquido precioso mata a sede e sustenta vidas. Oxum também ganhou de seus pais joias, metais e pedras preciosas para que se enfeitasse. Isso lhe possibilitou ser chamada de Senhora da Riqueza, título que ela ostenta com muita graça e charme. Em suas terras de origem, o metal a ela dedicado era o cobre, pelo brilho avermelhado, por ser muito abundante e também o mais valioso na região. Em Cuba, aliás, na santeria, Oxum ainda é associada ao cobre. Quando foi trazida para o Brasil, o ouro era aqui o metal dominante e o mais precioso e vistoso, passando então a ser dedicado a ela, que aceitou utilizá-lo, sem, porém, abandonar o cobre de seus paramentos. Utiliza-se também do bronze e do latão, metais representantes do elemento vermelho e considerado o sangue dos metais. O mel é outra substância que faz um simbolismo com o sangue. Tendo o codinome de sangue das flores,
é o alimento favorito de Oxum, que, por causa dessa preferência, é chamada de Senhora do Mel. Vale a pena abrir um parênteses para dizer que cada orixá, masculino ou feminino, é relacionado a uma pedra, a um metal, a uma planta, a um dia da semana, a uma comida, a uma bebida, e nada disso é aleatório. Existe, sim, o elemento mágico e litúrgico, mas também um elemento alquímico nessa simbologia. Todas essas pedras e metais e outros elementos estão relacionados com o axé, com a energia vital que está dentro de tudo, fora de tudo, e sustenta a vida e a criação. E o axé se manifesta de diferentes maneiras. O axé de Xangô é diferente do axé de Iemanjá, ou de Oxum, ou de Oxalá. Cada um deles recebe e transmite uma determinada frequência desse axé presente nas plantas, animais, metais e pedras. Quem quiser se aprofundar neste assunto, pode ler o livro Os Nagô e a Morte, de Juana Eubem, que trata bastante da alquimia iorubá. Divindade símbolo da feminilidade e da jovialidade, Oxum é muito alegre, gosta de dançar, de festas, e principalmente de doces e bolos, que estão sob o seu domínio. Senhora protetora da maternidade, guarda e protege as crianças desde o ventre da mãe até o nascimento e as acompanha em seu crescimento, até que adquiram certa independência. Deixa eu só corrigir uma palavra aqui. E saibam utilizar-se da comunicação. Deixa eu mostrar para vocês uma primeira imagem de Oxum. Está relacionada justamente com a maternidade. Voltando ao texto. Oxum é também a protetora das crianças que estão sendo geradas, evitando seu aborto e as complicações na gestação, ajudando no seu nascimento e provendo um bom parto para as mulheres. Sua ligação com a maternidade e o nascimento torna Oxum responsável pelo sangue que corre no corpo dos seres vivos e que mantém, revigora, dá energia, sustenta a vida e é seu poderoso axé. Reconhecida como a Senhora da Fertilidade, é a protetora da barriga e do útero, tendo poder sobre a fecundidade, a gestação e o parto, e respondendo principalmente pelo sangue menstrual. Símbolo primordial de Oxum é o icodilé, usado nas iniciações de Iaôs e em variados rituais posteriormente. O icodilé é aquela pena de uma ave, né? Pena vermelha de uma ave, tal como esta. Ao transformar o sangue feminino em penas matizadas de vermelho, que simbolizam e atraem a vida, Oxum provou a fertilidade do sangue.
Através do Icodilé, Oxum pode ser considerada como a primeira Ialorixá do mundo, quando produziu o primeiro Iaô, ou iniciado. Oxum foi parceira de Orumilá, Xangô e Ogum, mas foi com Oxóssi que ela possui uma ligação mais forte, sendo este considerado seu grande amor e companheiro. Ela fornece as águas para as florestas e os animais desse caçador, permitindo assim o equilíbrio da natureza. Com Ossan e Iroko, ela criou uma cumplicidade, e estas divindades permitem que ela utilize suas folhas medicinais e as de encantamento. Vamos mostrar mais uma imagem de Oxum. Pronto. Prosseguindo. Seu poder gestacional também age na terra, que, após ser fertilizada e fecundada pelas águas, cria abundância e traz prosperidade para a agricultura. Inconstante e movimentada como suas águas, Oxum se apresenta ora meiga, dócil e coquete, ora voluptuosa, guerreira ou sensual, e até irada e rabugenta. Existem muitas outras qualidades de Oxum, porém, todas caracterizam-se pela feminilidade, sensualidade e maternidade. Gostam de embelezar-se e se mirar nas águas, como se estas fossem espelhos. Muito feminina, adora joias, bijuterias, pulseiras de metal amarelado, perfumes, leques, batons, sabonetes, bonecas, pequenos enfeites, sempre enfeitados com fitas coloridas e flores amarelas. Em suas festas, gosta de dançar o ijexá, o que faz com muita leveza e graça. Aliás, cada orixá também tem a sua dança característica e um toque de tambor que é só dele. Vamos ver mais uma representação de Oxum. Muito bem. Carrega sempre um abebé, um espelho em forma circular dentro de um leque, dourado ou de cobre em uma de suas mãos, mesmo que na outra leve uma espada ou alfange de guerreira, ou seu ofá de caçadora, ou seja, seu arco e flecha. Entre as qualidades de Oxum, destacam-se as seguintes, de acordo com Odek Lewy e Vera de Oxaguian. As qualidades são os aspectos de Oxum, né? Nós temos Abalu, uma Oxum muito velha, briguenta, severa e autoritária, que gosta da solidão. Em suas festas, costuma apresentar-se usando leque. Vive no fundo dos rios, nos cantos mais escuros. Relaciona-se com as Iamis, né, as mães feiticeiras, Orixalá e Iemanjá. Iê Pondá, uma guerreira que vive nas matas, na beira dos rios, com Erinlé, que é um dos aspectos ou qualidades de Oxóssi.
tem ligação com os Eruns, né, os espíritos dos antepassados, e com a ancestralidade, sendo intuitiva, observadora e muito desconfiada. O Pará, jovem guerreira, companheira de Ogum, relaciona-se muito bem com o Xaguiã, o guerreiro do grupo dos orixás Funfun, os orixás de branco da família de Oxalá. Igemu, ou Igimu, ligada ao feitiço e à fecundidade. Muito velha, não gosta de movimentação, morando, por isso, no fundo dos rios. Convive com Orixalá, né, um dos aspectos de Oxalá, e Obaluaê, ou Omulu, tendo ampla relação com a vida e com a morte, e estreita ligação com as Iamis. Iê Carê, uma das mais belas, é guerreira, muito sensual, porém agressiva, que mora na beira dos rios e das cachoeiras, que se utiliza do arco e flecha. Vive nas matas e tem grande fundamento com Oxóssi, Oxalá e Iemanjá. Os orixás se relacionam entre si de acordo com graus de afinidade, que, claro, também tem a ver com a frequência do axé de cada orixá ou de cada qualidade de um orixá. Iayamapô, uma das Oxuns mais velhas, denominada Senhora da Vagina, é a responsável pela vinda do ser humano ao mundo através do parto normal, sendo a divindade que administra a barriga, os órgãos reprodutores internos e o órgão genital feminino. Lembrando que na África, assim como na Índia, na Grécia, em Roma, os órgãos genitais não eram considerados obscenos, eles eram sagrados. O símbolo de Shiva é o pênis, né? O lingam. Enfim, Ayalá, a mais velha divindade do panteão de Oxum, é considerada a grande mãe. Mora no fundo dos rios, é feiticeira, guerreira poderosa, a senhora da bigorna e esposa de Alebedé, o Ogum mais velho de seu grupo. Ambos vestem-se de branco e têm profundo relacionamento com Orixalá e a ancestralidade. Existem muitas outras qualidades de Oxum, porém todas caracterizam-se pela feminilidade, sensualidade e maternidade, e gostam de se embelezar e de se mirar nas águas, como se estas fossem espelhos. Aqui vale a pena, né, abrir um parênteses, que geralmente Oxum é mal interpretada, como se a fixação dela, né, pelo espelho fosse simplesmente vaidade. Oxum é vaidosa? Sim, e muito. Porém, o espelho é muito mais do que um instrumento de vaidade. Ele é, sobretudo, símbolo da clareza. O espelho mostra o reflexo de uma pessoa ou de um objeto sem melhorar nem piorar a sua aparência. Não tem Photoshop, não tem recursos de edição de imagem de celular. O reflexo no espelho é aquilo que está sendo mostrado, sem retoques. O que, claro, tem a ver também com a nossa faculdade de discernimento, a nossa clareza interna,
a nossa capacidade de vermos as coisas tais como elas são, e não de uma maneira deformada, caricatural, distorcida. Em geral, nós somos levados pelo apego, pela aversão, pela ira, pelo medo, pela inveja, pelo ciúme, pela ignorância e outros venenos mentais que fazem com que a nossa visão fique turva. E da nossa ignorância, podemos cometer toda sorte de mal-entendidos. Há uma história hindu clássica, contada por Shankaracharya, que diz que um sábio andava à noite pela floresta. Bom, se ele fosse mesmo sábio, ele não andaria à noite na floresta. Mas vamos prosseguir. Até que ele avistou de longe alguma coisa que parecia ser uma cobra, e ele sentiu medo. Chegando mais perto, ele viu que era um rolo de corda. Nessa parábola de Shankara, são apresentadas as duas qualidades de Maya, a ilusão. A primeira qualidade é a de ocultar as coisas tais como elas são. A segunda qualidade de Maya é a da sobreposição, quando você projeta uma outra imagem sobre algo que está sendo visto. Então, há um rolo de corda na minha frente, mas pela minha ignorância, eu penso que é um rolo, eu penso que é uma cobra e sinto medo. E a partir do meu medo, eu reajo. Em várias situações cotidianas, isso acontece. De repente, o meu vizinho brigou com a mulher, ou a minha vizinha brigou com o marido, e sai de casa, né, caminha pela calçada mal-humorado, ou mal-humorada, e não me cumprimenta porque nem me viu. Aí eu penso, nossa, que vizinho grosseiro, nem me cumprimentou, que sujeito ignorante, né, que mulher arrogante, nunca mais eu vou cumprimentar essa pessoa. Por causa de uma visão distorcida, eu formulei um juízo, e a partir desse juízo, eu posso começar a agir de uma maneira extremamente equivocada. Então, nós precisamos muito da clareza de Oxum, dessa sabedoria tipo espelho, como dizem os tibetanos, para vermos as coisas de um modo preciso e não pré-julgarmos pessoas e situações. Bem, um dos aspectos menos conhecidos de Oxum é a sua relação com a política. Vamos ler agora uma história da tradição oral, ou Itan, que revela como Oxum conquistou a participação da mulher nas decisões do Conselho dos Orixás, antes dominado apenas pelas entidades masculinas. Curioso que na mitologia escandinava, nós também vemos episódios em que os deuses se reúnem em conselho, né, em assembleia, para tomarem decisões. Também na mitologia grega, há relatos semelhantes de assembleias de deuses. Podemos presumir que esse tipo de narrativa mitológica tem origem em costumes tribais, de democracia direta, né? Na época do comunismo primitivo. Bem, vamos ler este Itan de Oxum. Logo que o mundo foi criado, todos os orixás vieram para a Terra e começaram a tomar decisões
e dividir encargos entre eles, em conciliábulos, nos quais somente os homens podiam participar. Oxum não se conformava com essa situação. Ressentida pela exclusão, ela vingou-se dos orixás masculinos. Condenou todas as mulheres à esterilidade, de sorte que qualquer iniciativa masculina, no sentido da fertilidade, era fadada ao fracasso. Por isso, os homens foram consultar Olodumare, o Deus absoluto, equivalente a Brahman na mitologia hindu. Estavam muito alarmados e não sabiam o que fazer, sem filhos para criar, nem herdeiros para quem deixar suas posses, sem novos braços para criar novas riquezas e fazer as guerras. Olodumare soube, então, que Oxum fora excluída das reuniões. Ele aconselhou os orixás a convidá-la e as outras mulheres, pois sem Oxum e seu poder sobre a fecundidade, nada poderia ir adiante. Os orixás seguiram os sábios conselhos de Olodumare, e assim suas iniciativas voltaram a ter sucesso. As mulheres tornaram a gerar filhos e a vida na terra prosperou. Claro que aqui o Reginaldo Prandi, no livro Mitologia dos Orixás, resumiu bastante a história, né? Em outras versões, é dito que quando os orixás foram convidar Oxum, ela esnobou os orixás, disse: não quero, não preciso, vocês que fiquem com a assembleia de vocês, eu não vou participar de coisa nenhuma, vocês que se danem. E Oxum ficou firme nessa negativa para que os orixás masculinos implorassem pela sua participação. Até que, enfim, ela condescendeu a esse convite e passou a fazer parte das futuras assembleias, junto com todas as outras orixás mulheres. Oxum foi uma das primeiras feministas da história. Embora Oxum seja doce, suave, maleável, ela prefere contornar as pedras, como fazem as águas dos rios, evitando atritos desnecessários. Esta afirmação lembra muito o taoísmo, né? O Tao Te Ching, de Lao Tzu, quando ele fala sobre o poder da água, que justamente por ser suave, fluente, ela consegue não apenas contornar as pedras, mas até furar as pedras. Aquilo que é mais suave consegue vencer o que é mais duro. E também é um princípio das artes marciais. E com a sua inteligência de estrategista, ela é capaz de grande força e poder, tal como vimos neste Itã. Outra orixá em que a energia amorosa e sensual combina-se com a energia guerreira é Yansan, que estudaremos agora. Vamos mostrar algumas imagens de Yansan.
Muito bem. Conforme escrevem Oded Lewy e Vera de Oxaguian, no livro O Candomblé, bem explicado, abre aspas. Considerada na África deusa do rio Níger, Oiá é talvez, dentre as divindades femininas, a que possui o maior número de adjetivos que a qualificam ou enaltecem. Dentre seus títulos, podemos citar Senhora dos Corais, Senhora dos Ventos, Senhora dos Nove Mundos. Oiá é a Iabá, ou orixá feminina, representante do amor ardente e apaixonado, impetuoso, da paixão carnal, sendo assim reconhecida como a mais voluptuosa e sensual dentro do panteão iorubá. Ela, ao contrário de Iemanjá, desconhece o amor relacionado apenas à procriação. Seu temperamento inquieto e extrovertido produz a imagem de uma mulher destemida e guerreira, companheira de vários orixás. Dominando os ventos, transforma-os em tempestades, tufões, furacões e ciclones, mas também possibilita que o ar que respiramos torne-se puro e limpo, equilibrando na quantidade exata, equilibrado na quantidade exata de oxigênio necessário à vida na terra e nas águas. Os seres vivos devem sua existência ao ar que ela fornece, e também às águas de Oxum, e a todos os elementos, relacionados aos orixás. Oiá é o imprevisível, o impossível tornando-se possível, o acaso em certeza. Ela se relaciona amplamente com todos os elementos da natureza, água, ar, terra, fogo, e também com as matas. Seu vento movimenta as águas, ajuda a revolver as terras, possibilitando a agricultura, atiça o fogo, dá vida à imobilidade, oferece ao homem sua energia, a energia eólica, sem custo nenhum. É através dos seus ventos que Oiá se interliga e penetra nos 9 Oruns, porque seu ar não encontra barreiras para circular e percorrer todas as dimensões sagradas. Na mitologia iorubá, há 9 mundos, 9 Oruns. Assim como na mitologia nórdica, há também 9 planos de existência, 9 mundos, sustentados pela árvore Yggdrasil. O fogo é também um de seus símbolos mais marcantes e um elemento primordial, porque o ser humano conseguiu, através dele, um grande progresso em sua existência. Ela permitiu ao ser humano melhorar a sua alimentação, ajudou em sua labuta diária, deu condições de sobrevivência e possibilitou ao homem suportar as intempéries da natureza. A produção e o uso do fogo pertencem, em conjunto, a Oiá, um dos nomes de Ansan, e a Xangô, não sendo possível delimitar a sua posse, sendo que ambos, Ansan e Xangô, podem cuspir fogo pela boca, e a cor de ambos é o vermelho. Se não existir o vento, a madeira não queima.
se não tivermos a madeira, não existe o fogo. É daí que advém a impossibilidade de dividir os direitos, pois, sem uma das divindades, não existiria o fogo. Porque o fogo só existe pela união do ar com a madeira, do etéreo com o material. Embora companheira de Xangô, pertencendo e possuindo elementos idênticos, como o fogo, o movimento, os raios, possui polos distintos e antagônicos. Oiá relaciona-se bem com os eguns e com a morte, que tem a simbologia da imobilidade, do frio e da inércia, atributos que Xangô renega e dos quais exige distância. Xangô morre de medo da presença da morte, né, do deus Iku, enquanto Oiá se dá muito bem com ela, do mesmo modo que a Kali indiana, que frequenta os cemitérios, e tem o seu corpo coberto de cinzas, e mais ainda, Oiá tem entre suas tarefas a de levar as almas para o Orum, para o plano espiritual. Assim como as valquírias, na mitologia nórdica, levavam as almas dos guerreiros mais valentes para a morada de Odin, no Valhalla. Oiá se sente uma igual quando junto a Xangô, fazendo com que surja o relacionamento e o equilíbrio estável entre o homem e a mulher. Vamos ver outra imagem. Pronto. Essa Iabá projeta a emancipação feminina desde o início dos tempos. Nas suas festividades, participa junto a Xangô do ritual do agerê, o pote do fogo. É por isso que se diz que, em determinado momento, ambos transformam-se em um só, tornando-se quase impossível separá-los. Uma união visível, também nas noites de tempestade, quando Xangô grita no estrondo do trovão e Oiá responde, brilhando através dos seus raios e relâmpagos no céu. Essa Iabá é divindade inteligente, que não só conquistou, como também aprendeu muito com vários outros companheiros além de Xangô. De cada orixá ganhou ou tomou um poder, o que os tornou parceiros na igualdade. De Xangô, sua grande paixão, ganhou o poder de iluminar o céu. Ogum, seu eterno apaixonado, forjou para ela a espada e lhe deu o direito de usá-la. Ensinou-lhe ainda a arte de lutar e não deixar-se abater ou ser derrotada nas disputas. Na fabricação das armas, utensílios agrícolas e outras ferramentas, essa Iabá ajudava Ogum a manter viva e acesa a chama de sua forja, por meio do manuseio do fole, um de seus símbolos, que produz artificialmente o vento. Oxóssi, seu companheiro das matas, lhe ensinou os segredos da floresta, a arte da caça e também conhecimento sobre as plantas e as ervas. Do seu relacionamento com Logunedé, né, filho de Oxum,
filho de Oxum e de Oxóssi, aprendeu a pescar e a utilizar os poderes advindos da floresta. Com Oxaguian, o guerreiro branco da família dos Oxalás, o Oxalá jovem, conheceu a agricultura e a guerra. Com Exu, seu companheiro de andanças, conheceu os segredos das ruas e das estradas, viajando e percorrendo com ele o mundo. Aprendeu como manusear e utilizar o fogo em suas magias e feitiços. Exu é aquele que permite, ajuda e impulsiona o Iá na interligação dos 9 mundos, porque tem o poder de estar presente em todos os compartimentos e funções, como Senhor único do livre acesso. Exu transita livremente pelos 9 Oruns. Com Obaluaê, ou Omulu, ela aprendeu a lidar com a morte e conquistou o poder de controlar e encaminhar os mortos aos seus lugares devidos. Vamos ver mais uma imagem. Quando Yansan dança, movimentando os braços abertos, é como se estivesse num simbolismo da sua função e, por meio dos ventos, encaminhando e enviando os eguns, os espíritos dos mortos, para o Orum. O Lorum lhe deu o controle sobre todos os espíritos dos mortos, os eguns, e ela transformou-se na mãe que leva os mortos do Aie a tornarem-se novamente filhos recém-nascidos no Orum. Lá chegando, eles irão, cada um ao seu mundo respectivo, até retornarem à Terra, em um novo corpo. Guerreira irascível e portentosa, não humilha nem tripudia o inimigo abatido, sendo generosa quando necessário. É a Iabá que mais traços humanos possui e que mais se aproxima do homem, pois, tal como ele, tem entrelaçamento com a vida e com a morte. Yansan é solta e livre como o vento, proporcionando muita liberdade a seus filhos. Ela não se sente presa à sua prole, nem à sua família, mas, ao mesmo tempo, não os abandona. É mãe sem deixar de ser mulher independente. A maternidade não é o seu foco principal. Bem diferente do perfil das filhas de Oxum e de Iemanjá, por exemplo, que são conhecidas como boas mães, excelentes esposas, Yansan torna-se, então, a personificação da mulher moderna, atual, que luta e trabalha junto com o homem. O uso do Eru-Exim é uma espécie de espanador, que ela usa, seu principal emblema, insere o Iá nos mistérios inerentes à floresta. Este emblema foi lhe dado por Oxóssi, porque tem poder de autoridade sobre os habitantes das matas e lhe proporciona controlar melhor os ventos. Os 2 atributos de Yansan são o Eru-Exim, essa espécie de espanador, que produz vento, e uma espada. Do mesmo modo que Oxum e Iemanjá trazem como principal atributo o abebé, o leque com um espelho no centro. O Iá utiliza-se também dos chifres de búfalo. Por esta utilização, diz um Itã
que ela se transforma em búfalo. Desmistificando um pouco as lendas, essa concepção é figurativa, demonstrando que Oiá é mulher que não aceita ser controlada, nem que lhe coloquem rédeas. É uma desbravadora, livre de limites impostos por quem quer que seja, e seus caminhos são amplos e longos. Ela entrega-se prontamente aos seus desejos. Como o búfalo, está sempre à procura de novas paragens. Como as borboletas e as andorinhas, seus bichos por excelência, domina os espaços aéreos e a todos encanta com suas manobras delicadas. Vamos conhecer agora algumas qualidades de Yansan. Oiá-Petu, ligada a Xangô, e até confunde-se com ele. É a Oiá dos raios. Oiá Onirá, rainha da cidade de Irá, a doce guerreira ligada às águas de Oxum. Ela se veste de rosa. Oiá Bagã, Oiá com fundamento em Oxóssi, Egum, Exu, Ogum, guerreira dos ventos e das matas. Oiá Topé, mora no templo ligado a Oxum e Exu. Alguns axés a têm como Igbalé. Oiá Igibé, ou Igibi, se veste de branco e é ligada a Oxalá e ao vento frio. Oiá Cará, veste vermelho, está ligada a Xangô, ao fogo, aquela que carrega o agerê fervendo na cabeça. Oiá Leié, o vento dos pássaros, ligado a Euá, ligada a Euá. Oiá Binicá, a senhora do vento quente, ligada ao Xumaré e ao Omulu. Oiá Oloquerê, ligada a Ogum. Odé, guerreira e caçadora. Oiá Funã, a que encaminha os mortos para o Orum. Veste branco, é ligada a Oxalá, a Nanã e ao centro do bambuzal. Bom, há muitas outras qualidades de Yansan, mas estas já exemplificam bem algumas de suas qualidades. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos ler 2 itãs de Yansan no livro de Reginaldo Prandi. Yansan usava seus encantos e sedução para adquirir poder. Por isso, entregou-se a vários homens, deles recebendo sempre algum presente. Com Ogum, casou-se e teve 9 filhos, adquirindo o direito de usar a espada, em sua defesa e dos demais. Com Oxaguian, adquiriu o direito de usar o escudo, para proteger-se dos inimigos. Com Exu, adquiriu os direitos de usar o poder do fogo e da magia para realizar os seus desejos e os de seus protegidos. Com Oxóssi, adquiriu o saber da caça para suprir-se de carne e a seus filhos. Aprimorou os ensinamentos que ganhou de Exu e usou de sua magia para transformar-se em búfalo, quando ia em defesa de seus filhos. Com Logun-Nedé, adquiriu o direito de pescar e tirar dos rios e cachoeiras os frutos da água,
para a sobrevivência sua e de seus filhos. Com Obaluaê, Yansan tentou insinuar-se, porém em vão. Dele nada conseguiu. Ao final de suas conquistas e aquisições, Yansan partiu para o reino de Xangô, envolvendo-o, apaixonando-se e vivendo com ele para a vida toda. Com Xangô, adquiriu o poder do encantamento, o posto da justiça e o domínio dos raios, além da capacidade de cuspir fogo pela boca. Este Tã diz que Yansan foi esnobada por Omulu, ou Obaluaê, mas em outros Itãs é dito que eles tiveram, sim, um relacionamento amoroso. O interessante nessa história é como Yansan é capaz de absorver saberes, poderes, técnicas e instrumentos de todos os seus companheiros. Oiá transforma-se num búfalo. Ogum caçava na floresta quando avistou um búfalo. Ficou na espreita, pronto para abater a fera. Qual foi a sua surpresa ao ver que, de repente, de sob a pele do búfalo, saiu uma mulher linda. Era Oiá. E não se deu conta de estar sendo observada. Ela escondeu a pele de búfalo e caminhou para o mercado da cidade. Tendo visto tudo, Ogum aproveitou-se e roubou a pele. Ogum escondeu a pele de Oiá num quarto de sua casa. Depois foi ao mercado ao encontro da bela mulher. Estonteado por sua beleza, Ogum cortejou Oiá, pediu-a em casamento. Ela não respondeu e seguiu para a floresta. Mas, lá chegando, não encontrou a pele. Voltou ao mercado e encontrou Ogum. Ele esperava por ela, mas fingiu nada saber. Negou haver roubado o que quer que fosse de Yansan. De novo apaixonado, pediu Oiá em casamento. Oiá, astuta, concordou em se casar e foi viver com Ogum em sua casa, mas fez as suas exigências. Ninguém na casa poderia referir-se a ela, fazendo qualquer alusão a seu lado animal. Nem se poderia usar a casca do dendê para fazer o fogo, nem rolar o pilão pelo chão da casa. Ogum ouviu seus apelos e expôs aos familiares as condições para todos conviverem em paz com sua nova esposa. Isso porque Ogum tinha várias esposas. A vida no lar entrou na rotina. Oiá teve 9 filhos e por isso era chamada de Yansan, que significa a mãe dos 9. Mas nunca deixou de procurar a pele de búfalo. As outras mulheres de Ogum cada vez mais sentiam-se enciumadas. Quando Ogum saía para caçar e cultivar o campo, elas planejavam uma forma de descobrir o segredo da origem de Yansan. Assim, uma delas embriagou Ogum, e este lhe revelou o mistério. E na ausência de Ogum, as mulheres passaram a cantarolar coisas que sugeriam o esconderijo da pele de Oiá e coisas que aludiam ao seu lado animal. Um dia, estando sozinha em casa, Yansan procurou em cada quarto até que encontrou sua pele. Ela vestiu a pele e esperou que as mulheres retornassem. E então saiu bufando, dando chifradas em todas, abrindo-lhes a barriga.
somente seus 9 filhos foram poupados. E eles, desesperados, clamavam por sua benevolência. O búfalo acalmou-se, os consolou e depois partiu. Antes, porém, deixou com os filhos o seu par de chifres. Num momento de perigo ou de necessidade, seus filhos deveriam esfregar um dos seus chifres no outro. E Yansan, estivesse onde estivesse, viria rápida como um raio em seu socorro. Muito bem. Yansan, assim como todas as orixás, na verdade, todas as divindades em todas as culturas. Também Yansan está acima do bem e do mal. Tanto pode ser misericordiosa e clemente, como pode ser cruel e vingativa. Mas o Deus cristão é bom. O Deus cristão é bom. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu a humanidade inteira com o dilúvio, orientou Josué, depois que ele conquistasse Jericó, a não deixar nada vivo, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal, nem planta. Isto é relatado no Antigo Testamento, no episódio sobre as trombetas de Jericó. Javé instrui Josué a não deixar nada vivo na cidade. Aliás, o Antigo Testamento é cheio de crueldade, né? De vingança, de genocídio. Talvez Jesus Cristo seja a única representação do divino totalmente incapaz de ações violentas. Talvez Cristo seja a única encarnação divina, digamos assim, que veio para representar o amor, o perdão e a compaixão em sua plenitude. Buda também, embora Buda não seja um Deus, mas um ser humano iluminado. Mas em todas as outras mitologias e religiões tradicionais, nós encontraremos os deuses e as deusas acima do bem e do mal, tão capazes de promover a generosidade, quanto capazes de promover a destruição, conforme cada situação. De certo modo, essa é a lei da natureza, a lei do universo, o Dharma. Mesmo que não houvesse o ser humano para poluir e destruir o meio ambiente, continuaria a haver vulcões, terremotos, maremotos, tempestades, explosões de estrelas, enfim. Isso também faz parte da dinâmica, né, da natureza e do universo. Só que o homem, né, o ser humano, faz isso de um modo deliberado, seja para lucrar, seja para vingar-se, o que o diferencia dos fenômenos naturais. Bem, por hoje ficamos por aqui. Já falamos de 4 deusas da mitologia iorubá. Em nossas próximas conversas, veremos como que a deusa, a grande mãe, ou o eterno feminino, como dizia Goethe, se manifesta em outras culturas. Agradeço a todos e a todas e até nossa próxima conversa.